Agora vamos então para a segunda parte, que é a autólise nos dias de hoje. Nós temos que no mundo inteiro os profissionais renomados de panificação discordam com algumas afirmações de Caldwell. Discordam até se deve ser chamado de autólise esse processo, e os profissionais que estão vivos ainda também discordam entre si. Vou passar agora aqui então algumas tabelinhas de vários desses autores renomados. Primeiramente, como eles fazem a autólise, os que fazem. Também vai ter o que é uma quase autólise ou de que eles fazem algo parecido, mas não chamam de autólise. E também alguns grandes padeiros que não fazem nada parecido com uma autólise antes de fazer a sova. Cada tabela vai ficar na tela por uns 2 segundos, se você quiser ler com atenção é só pausar. Mas vamos agora então para uma definição atual sobre o que é autólise. A definição mais razoável que eu encontrei por toda a minha pesquisa foi a de Michel Suaz, no livro Advanced Bread and Pastry, A Professional Approach. Chamaremos de autólise uma mistura de água e farinha de trigo e, em algumas situações, fermento seco que passa por um descanso de pelo menos 20 minutos antes de iniciarmos a sova. Então a técnica é essa, misturar água e farinha, às vezes fermento seco, se você estiver utilizando fermento seco, e espera uns 20 minutinhos antes de realizar a sova. Mas agora vamos para a parte que mais me interessa e eu acho que mais vai interessar vocês também, que é essa parte um pouco mais científica. Vamos teorizar um pouco sobre o que faz esse descanso trazer benefícios ao nosso pão. Mas antes de teorizar e antes de ir muito longe, vamos primeiro para a origem. No fundo, o grão de trigo é uma semente. Se a gente pega essa semente, coloca água e deixa em uma condição específica, várias enzimas vão começar a trabalhar dentro desse grão, vão ativar os nutrientes que tem lá dentro para iniciar o processo de germinação, que vai fazer com que essa semente se transforme em um outro pé de trigo. Agora, quando você pega essa semente, moe e peneira ela, nós ainda teremos parte desses nutrientes e dessas enzimas. O que nós queremos nesse processo de autólise é juntar esses nutrientes com essas enzimas através da água, para engatilhar vários desses processos enzimáticos e algumas outras coisas que a gente vai explicar mais pra frente. Agora que nós entendemos que a farinha é um monte de nutrientes e enzimas, vamos para a parte científica da definição de Michel Suaz. Ele diz que, durante o processo de autólise, ocorrem 2 principais fenômenos. O primeiro fenômeno é de que esse tempo de autólise permite que a nossa água hidrate completamente a nossa farinha. E a hidratação das proteínas da farinha, principalmente a gliadina e a glutenina, já iniciam a criação da rede de glúten e geram um melhor desenvolvimento das propriedades de força na nossa massa, fazendo com que ela tenha uma melhor retenção de gás. Isso nós explicamos muito bem e de forma mais detalhada no nosso vídeo específico sobre o glúten. E o segundo fenômeno é a ação de algumas enzimas, chamadas de proteases, que são as responsáveis pelas quebras das proteínas. E essas quebras também são chamadas de proteólises. Proteína, que de acordo com Suaz, melhora a capacidade da massa de ser sovada. Ou seja, Michel Suaz está concordando com Caldwell de que a autólise facilita a sova mecânica. Mas ele não explica o porquê as proteólises melhoram a sova. Quem vai falar sobre isso é Emily Boeler. Mais um sobrenome para eu estragar a pronúncia. Emily Boeler, em seu livro Bread Science, diz o seguinte sobre as proteólises. E eu vou ler realmente o que está no livro dela, pois eu quero ser fidedigno. A maioria dos experimentos realizados para testar a atividade da protease nas farinhas de trigo não utilizavam uma massa de pão normal. Em vez disso, outros substratos proteicos foram adicionados para aumentar a atividade. Ou seja, na maioria dos experimentos, o pessoal adicionava protease artificial, protease isolada a mais, não só o que tinha na farinha, ampliando os efeitos e facilitando sua observação. Isso foi útil ao descobrir a atividade da protease ou comparar a atividade em farinhas diferentes, mas para determinar a atividade das proteases na panificação, esses resultados podem ser enganadores. Existe discordância quanto à importância das proteases na panificação. Algumas pessoas concluíram que a atividade com farinha normal é pequena o suficiente para não importar. Outros acham que isso pode sim ser importante. Tendo observado mudanças em minhas massas de pão que podem ser atribuídas a atividades da protease, no entanto, tenho que concordar que pode haver um efeito sim atribuído a elas.
Depois de falar isso, ela começa a citar vários artigos científicos que foram os responsáveis pela descoberta de que ocorrem proteólises nas farinhas de trigo, iniciando desde 1908, 66 anos antes de Calvel publicar o seu artigo técnico. Até que ela chega em 1924, quando começamos a ter uma melhora nas técnicas de medição dessas proteólises. E, de acordo com Emily Boiler, naquela época, 1924, o consenso era de que proteólise em excesso gerava um pão de qualidade inferior. Mas, de acordo com que as técnicas de medição foram melhorando, o pessoal começou a descobrir que um pouquinho de proteólise gera um resultado melhor. Aí ela cita mais alguns estudos explicando como foi ficando cada vez mais sofisticado esses métodos de medição das proteases, até que ela chega nesse estudo aqui de 1964, 10 anos antes de Calvel, feito por C. MacDonald e Laura Chen. E esse artigo aqui é onde eles estudaram os efeitos das proteases presentes nas próprias farinhas sobre as proteínas das próprias farinhas em uma mistura de farinha e água somente, sem nenhuma outra protease a mais. E eles chegaram às seguintes conclusões, e essas conclusões são muito boas para a gente começar a ter uma ideia realmente do que é a autólise. De que o pH ideal para as proteólises ocorrerem é o de 4. 2, e esse daqui é cheque, de que a adição de sal inibe a ocorrência das proteólises. Aí você pode ver, tem alguns outros youtubers gringos aí que colocam sal na autólise porque é mais prático, enfim. E 3, de que sovar a mistura também inibe essas proteólises. Véi. Então o que a gente consegue tirar aqui de lição bem rapidamente desse estudo? Primeiro, se nós colocamos sal, nós vamos inibir as proteólises. E, inclusive, no artigo de Calvel, ele teve resultados inferiores quando ele fez a autólise com sal. Então a gente está vendo que o artigo científico está corroborando para o artigo técnico feito com massas de pão reais. 2, se nós sovamos, a gente tem também menos proteólises. Então, se a gente coloca sal e sova a massa, a gente vai ter menos proteólises ainda. Por isso que nós temos resultados tão diferentes se a gente faz a autólise antes da sova somente com água e farinha. Mas isso são somente suposições e um malabarismo teórico, porque, na verdade, esses estudos feitos por C. MacDonald e Laura Chen não utilizavam uma massa de pão mesmo, com uma hidratação semelhante às de que Calvel utilizou, por exemplo, e sim uma mistura com 400% de hidratação. Era um mingau. Mas algumas dessas coisas que eles dizem aqui, nessa mistura superaquosa, se refletem no artigo técnico feito por Calvel. Então a gente pode, assim, com bastante esforço e muita boa vontade, sem nenhum rigor técnico-científico, dizer que isso acontece numa massa de pão. Já falamos bastante sobre a ação das proteases, mas além das proteases, na farinha de trigo a gente também tem as amilases, que são as enzimas responsáveis pelas quebras dos amidos. Amilase, amido. Paula Figoni, em How Baking Works, diz que, com certeza, ela simplesmente afirma, admite, com certeza nós temos a ação da amilase na farinha durante o processo de autólise, mas ela não explica as implicações. E ela também traz que o processo de autólise permite a hidratação completa da massa, e ela fala sobre a hidratação dos amidos, tanto amidos nativos quanto amidos danificados que estão na massa, mas ela também não vai muito a fundo para explicar quais as implicações disso. Mas vamos falar rapidamente sobre a amilase. Isso eu estou tirando da minha cabeça, eu não encontrei nenhum artigo, não encontrei em nenhum livro. A amilase ela é responsável por quebrar os amidos. A quebra de amido é você pegar o amido, que é um açúcar complexo, e quebrar ele em vários açúcares mais simples. Esses açúcares mais simples são os principais alimentos das leveduras e de bactérias de ácido lático. Se você está boiando no assunto, foi porque você não assistiu a nossa série sobre teoria do levain. Eu sugiro você dar uma olhada, ficou bem legal. Então, se você tem amilase e você mistura água com farinha e deixa a amilase agir, nós teremos uma massa com mais açúcares simples disponíveis para as leveduras e para as bactérias de ácido lático, o que poderia trazer benefícios à fermentação. Mas Calvel, no artigo técnico dele, ele inclusive diz que, surpreendentemente,
não foi encontrado nenhum benefício da autólise na fermentação. Mas por mais que essas proteases e amilases e hidratação nos coloquem em um caminho animador, nós não podemos tirar uma definição real e falar sobre a verdade sobre a autólise, pois nós não temos nenhum estudo direcionado a isso, em que foi usado realmente uma massa de pão, em que foram usados métodos de medição científicos, ou seja, a gente não tem algo que prove isso. A gente não tem provas, mas nós temos convicção. É tipo isso. Então, se você está assistindo isso daqui, faz gastronomia e não tem ideia do que quer fazer para o seu TCC ou para o seu mestrado, estou te entregando aqui, de mão beijada, um ótimo tema que facilmente será aprovado pelo seu coordenador. Então, mesmo quase 50 anos depois de Caldwell trazer a autólise para a panificação, nós temos somente vários profissionais que tiveram observações empíricas, observando benefícios parecidos com os de Caldwell e trazendo possíveis justificativas do porquê aquilo ocorre. E também tivemos vários estudos científicos que tentam entender melhor como funciona essa ação das proteases, mas com resultados experimentais que não podem ser diretamente aplicados em uma massa de pão, pelo simples fato de que a metodologia e o procedimento não se encaixam perfeitamente em uma receita, mas trazem várias pistas do que podem ser possíveis justificativas do que ocorre nesse descanso antes da sova em uma massa de pão, nos colocando em uma situação onde temos várias coisas soltas que podem nos dar um direcionamento do porquê isso ocorre, mas é necessário que alguém em algum momento faça esses experimentos, meça esses dados e traga essa conclusão ao mundo. Então, resumindo, o que nós vimos hoje? Nós vimos a origem da autólise através desse artigo técnico de Caldwell. Nós vimos também definições atuais do que é a autólise e também buscamos em vários lugares possíveis justificativas do porquê que nós temos uma diferença tão grande entre pães que sofreram o processo de autólise e pães que não sofreram o processo de autólise. E agora que eu trouxe todas essas teorias e falei sobre isso tudo, vocês podem estar se perguntando, beleza, mas quais são os reais benefícios da autólise e como eu sei quando fazer autólise, se fazer autólise e como fazer autólise? O que será o nosso próximo vídeo tratando do tema, que é como e quando fazer a sua autólise. O vídeo de hoje fica por aqui. Se você gostou, deixe um like, se inscreva no canal e, claro, ative o sininho e marque todos. Assim você vai ficar sabendo toda vez que a gente coloca um vídeo novo aqui e não vai perder nenhum e vai assistir todos e vai compartilhar porque você merece, você é demais, cara, você é incrível. Palmas pra você, palmas, parabéns, parabéns. Você veio pro lugar certo. Você tem um ótimo gosto, velho. E se você tá aqui, já é inscrito, dê um like e deixou um comentário. Nossa, quem deixa comentário me pega pelo coração. Você já ajuda a gente muito a manter o canal aqui e criando conteúdo. Mas se você quiser dar aquele passo a mais para garantir que a gente consiga continuar disseminando conhecimento gastronômico no Brasil de forma gratuita e acessível, você pode se tornar um membro do canal, onde com um valor simbólico equivalente a 1 kg de farinha você já tem benefícios como assistir os vídeos programados de forma antecipada e participar das votações que definem o direcionamento do conteúdo aqui. Temos também outros níveis com outros benefícios, como o grupo do WhatsApp, uma consultoria 1 a 1 e também os seus nomes nos créditos no final de todos os vídeos para sempre. Então, se você estiver se sentindo generoso e tiver condições de ajudar a gente, saiba que parece pouco, mas ajuda muito mais do que parece. Cada um fazendo sua parte, a gente consegue manter essa chama acesa. E se você deixar o nome da sua mãe aqui nos comentários, no próximo vídeo eu vou mandar um abração para ela. É isso aí, por hoje é só. Beijos a todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.